Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O filme em destaque que vos trago desta vez é talvez o mais gore e nojento de todos os tempos. Caso ele não seja, pois este tema é suscetível a debate e tem sempre algum maluco em busca da quebra de recordes, por mais bizarros que eles sejam, pelo menos eu tenho a certeza de que a maioria dos fãs do gênero certamente se lembra de Brain Dead, também conhecido como Dead Alive nos Estados Unidos, como um dos filmes mais grotescos já feitos. Dito isso, o que tem de grotesco este filme tem de fanfarrão. Afinal, Brain Dead é um tipo de filme praticamente extinto, que não mais encontramos muitos exemplares por aí. Cada vez menos filmes são feitos nesta estética, e quando isso acontece, normalmente se trata de uma homenagem aos clássicos do passado, como o próprio Brain Dead. Este filme é o que se costumava chamar, nos anos 80 e 90, de comedy horror. Os envolvidos não estão vislumbrando o Oscar ou nenhuma premiação séria, de qualquer tipo que seja. O único objetivo é fazer troça dos clichês do gênero e de si mesmo também. Ou seja, dar uma grande festa, manter o clima dentro do elenco ameno e se divertir de todas as formas possíveis com o orçamento milagroso que conseguiram arrecadar para filmar uma bagaceira como esta. E falando honestamente, Brain Dead é um filme tão intencionalmente ridículo que, mesmo sendo uma chuva de vísceras e pus servido com pudim, se o seu paladar for inclinado ao humor negro, as gargalhadas vão se sobrepor a qualquer tipo de asco que você possa ter. Parece improvável a princípio, mas é o que realmente acontece. O que é mais hilário em Brain Dead, pelo menos para mim, é saber que ele foi dirigido por Peter Jackson. Sim, ele mesmo. O lendário diretor neozelandês que trabalhou na obra-prima O Senhor dos Anéis, a trilogia cinematográfica que adaptou a obra de Tolkien. Jackson não apenas dirigiu, mas escreveu o roteiro de Brain Dead, em parceria com Stephen Sinclair e Fran Walsh, que posteriormente também trabalhariam com ele na trilogia dos Anéis. Os três, além da parceria profissional longeva, são muito amigos e quase sempre estão envolvidos nas mesmas produções. Eles, sem dúvida, desempenharam um papel importantíssimo no sentido de abrir muitas portas do cinema americano para profissionais da Nova Zelândia. Brain Dead não é nem de perto o primeiro filme de Peter Jackson. Tenho certeza que alguns de vocês estavam imaginando que o filme poderia simbolizar o início da sua carreira. Afinal, todo mundo começa de baixo, certo? Com filmes módicos, sem orçamento e comumente no horror, gênero que dificilmente dispõe de altas quantias, este normalmente é o percurso inicial que todo mundo, todo ator, atriz ou diretor iniciante costuma se enveredar, se ele não tiver costas quentes, alguém que o indique. Mas vocês se enganam. O Super Peter já era veterano neste negócio, calejado. A verdade é que este sujeito era um tremendo fanfarrão, adorava criar películas deste tipo, para ele mesmo se matar de rir. A primeira aventura de Jackson no cinema foi em 1976, mas desde aquela época ele adorava uma bagaceira. Ele passou os anos seguintes se especializando em filmes de baixo orçamento, e em 1992, finalmente ele produziu A Bagaceira das Bagaceiras, uma das coisas mais ridículas e estupidamente hilárias da história do horror, Brain Dead. É muito curioso como, apesar dos fracassos de bilheteria, ano sim e ano não, sempre havia algum estúdio batendo na porta dele, o convidando para trazer ao mundo mais um filme de horror comédia pastelão. Vale lembrar que antes de ser convidado para dirigir Lord of the Rings, o último filme dele havia sido outra pérola do gênero, o filme The Frighteners, de 1996, que contava com o ator Michael J. Fox no elenco e outros nomes famosos do segmento, como Jeffrey Combs e R. Lee Ermey. Para Brain Dead, ele teve um orçamento parrudo, até surreal se levarmos em consideração que este filme foi feito na Oceania. Foram aproximadamente 3 milhões de dólares utilizados para elenco e produção.
Suspeito que parte deste dinheiro também deva ter sido empregado para venda ao mercado americano, onde, por sinal, ele foi um fracasso completo. Hoje, como em todos os lugares por onde passou, as pessoas sempre se lembram de Braindead quando querem dar algumas gargalhadas. Hoje, os americanos gostam dele. Ele acabou se tornando, indiscutivelmente, um cult classic. Porém, na época em que o filme foi lançado, ele foi bastante controverso. O gore nele é tão exagerado que Peter Jackson imagina e produz cenas que são humanamente impossíveis, mas mesmo assim representadas em nome da nojeira. Durante a produção, direção e atuação, o elenco muito nos remete a crianças que estão brincando e sujando a si próprias. Aquele prazer infantil de se sujar de tinta, de colocar os pés na terra. Como aquele pequeno canino que é sempre perfumado e penteado pela dona, e que na primeira oportunidade que vê um monte de terra, ele corre, rola e se emporcalha todo, com a maior falta de vergonha, com o focinho aberto, língua para fora e a felicidade de um filhote. E é bem isso que vocês encontrarão em Braindead. Todos estão se divertindo estupidamente. As cenas, obviamente, são grotescas, mas tudo é encarado como uma representação, simplesmente uma expressão artística. E todos os envolvidos estão adorando sujar uns aos outros. Peter Jackson não desejou em momento algum que este filme fosse levado a sério, e aqueles que levaram possivelmente eram as pessoas mais conservadoras, carrancudas e mal amadas daquela época. Claramente, o filme zomba de si mesmo. O filme é bagaceiro em tudo, até mesmo na atuação. Os personagens centrais, como Lionel e sua mãe megera, Vera, a Paquita e sua busca incessante pelo romance de conto de fadas, a atuação de todos eles é de um amadorismo sem tamanho. É tudo muito tosco, mas a questão é que o roteiro foi claramente escrito para ser assim. Este era o objetivo. E veja bem, eu não estou sendo condescendente e tentando defender o filme. Ser tosco era o objetivo traçado de fato. Para ilustrar, relembro 2 momentos, frases do roteiro. Uma delas é de Paquita. Ela diz: "Your mother ate my dog." Sua mãe comeu meu cachorro. E outra é a do padre Magruder, que além de padre, é artista marcial. Quando está acontecendo um verdadeiro pandemônio no cemitério ao redor de sua paróquia, ele vai até lá fora, vê os corpos infectados pela doença do macaco-rato da Skull Island e diz: "I kick ass for the Lord!" Eu chuto bundas para o Senhor. É de cuspir o que você está comendo ou bebendo. Tem que ser muito mal-humorado ou muito fanático para levar essas cenas a sério, considerá-las desrespeitosas ou qualquer coisa do tipo. Fato é que a repercussão em vários países que Braindead foi exibido foram em ambas as direções. Houve países em que ele foi considerado ofensivo, foi editado e censurado até a rapa do osso. E em outros, os aparelhos que regulavam a faixa etária indicativa consideraram-no tão retardado que nem se deram ao trabalho de querer retirá-lo de circulação ou reduzirem o tempo desta duração, removendo dele as cenas mais pesadas. Há mutilações, mutações, as coisas mais absurdas que você possa imaginar em Braindead. E tem aquilo que você também não consegue imaginar, pois só um doente imaginaria tais cenas no seu dia a dia. Como eu disse, Peter Jackson estava gargalhando alto enquanto rascunhava as cenas fisiologicamente impossíveis que assistimos neste filme. Mas tudo é tão humorado, claramente cartunesco e caricatural, que dificilmente alguém que não seja extremamente moralista e fanático levará a sério. Da forma que o filme expande, começa absurdamente apelativo e vai ficando cada vez mais, a sensação que temos é que Peter Jackson, quando achava que já tinha esticado a corda o máximo possível, descobria no meio da cena uma forma de esticá-la ainda mais.
e ele estica. Mesmo sendo um dos filmes mais surreais que o neozelandês dirigiu, ele aparenta ter muito orgulho dele. Vira e mexe, encontramos algum easter egg de Braindead em algum filme de Peter Jackson. No remake que ele dirigiu do filme King Kong de 2005, há uma menção ao macaco-rato da Skull Island. Esta ilha, por sinal, é a mesma que foi apresentada no filme original do King Kong, de 1933. Ou seja, Peter Jackson fez uma homenagem ao filme em Braindead, ao inventar que o macaco-rato, usado em Rituais das Trevas, era da mesma ilha. Ao ter a oportunidade de dirigir King Kong, certamente um desejo antigo dele, e citar o macaco-rato no filme, Peter Jackson completou o ciclo. O macaco-rato, em Braindead, homenageou o macacão atroz. Em King Kong, foi a vez do grande rei dos primatas homenagear o macaco-rato, um macaquinho pequeno, sem pelo, completamente nojento, mas que graças à doença contagiosa que ele transmite através da sua mordida, cria um pandemônio dos infernos e literalmente levanta até defunto. Sengaia, meus caros, Sengaia. Não tenho a menor intenção de contar o roteiro do filme. Esta bagaceira merece ser vista pelos corajosos e espirituosos o suficiente para resistir a pouco mais de 1h40 de contínuas bizarrices sendo arremessadas na tela. Mas basicamente, tudo começa com um macaco-rato sendo retirado da Skull Island, de onde nunca deveria ter saído, e levado para o zoológico de Wellington, capital da Nova Zelândia. Em um bairro suburbano, vive Lionel Cosgrove e sua mãe Vera, uma das velhas mais corocas e megeras que vocês vão encontrar em filmes. A relação entre os dois é completamente tóxica. Vera abusa de Lionel, manipulando-o física e mentalmente. Bananão, ele obedece a tudo o que a mãe quer. É algo tão cronicamente edipiano que é como se ele nunca tivesse saído do útero dela. Ela, por sua vez, faz questão de sempre mantê-lo lá. Quem já assistiu e se lembra do final do filme sabe que eu não estou cometendo nenhum exagero. As coisas ficam feias e começam a sair do controle quando a jovem Paquita, uma latina que trabalha no mercadinho familiar do bairro, tem sua sorte lida pela avó, que é cartomante. Tal sorte, relacionada ao amor, envolve Lionel, e desde o momento em que Paquita presencia o sinal que precisava, ela passa a investir no rapaz, deixando a mãe furiosa. Esta passa a segui-los e tenta sabotar o princípio do namoro. Certo dia, durante um passeio do casal no zoológico, a megera é mordida pelo macaco-rato. Sengaia, meus caros, Sengaia, fudeu, com perdão da palavra. O que já era bruxa, viraria um capeta. Mas daqui em diante eu não digo mais nada. Vocês que assistam e se perguntem no término do filme o que diabos assistiram. Se divertindo ou não com Braindead, certamente vocês nunca irão se esquecer deste filme. Ah, e se ficarem na bronca, não me culpem. Culpem o Peter Jackson, o grande mestre que dirigiu, 9 anos depois, a trilogia que continua sendo uma das mais relevantes do cinema deste século, Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis. A todos um abraço e saudações corvídeas.